Setor de serviços cresce 3,7% em fevereiro e supera pela primeira vez nível pré-pandemia. No acumulado em 12 meses, setor ainda tem perda recorde de 8,6%. Serviços prestados às famílias seguem 23,7% abaixo do nível de fevereiro do ano passado. O volume de serviços prestados no Brasil avançou 3,7% em fevereiro, na comparação com janeiro, conforme divulgado nesta quinta-feira 15 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, foi a nona alta seguida e, com o resultado, o setor superou, pela primeira vez, o nível em que se encontrava antes do início da pandemia de Covid-19, ficando 0,9% acima do patamar de fevereiro de 2020. O setor de serviços foi o mais afetado pela pandemia no país e o último a retomar o nível de fevereiro de 2020. O comércio recuperou em junho do ano passado e a indústria, em setembro de 2021. O resultado veio melhor do que o esperado. A expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 1,5% ante janeiro. No acumulado do ano, frente a igual período do ano passado, a queda é de 3,5%. Em 12 meses, o setor ainda registra perda de 8,6%, resultado negativo mais intenso da série histórica da pesquisa, iniciada em dezembro de 2012, evidenciando a recuperação lenta dos serviços no país. Este é o 14º mês seguido de recuo nesta base de comparação. Mesmo tendo superado o nível pré-pandemia, o setor segue 10,8% abaixo do ponto mais alto da série da pesquisa, atingido em novembro de 2014. O avanço em fevereiro foi acompanhado por todas as 5 grandes atividades pesquisadas, com destaque para a atividade de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 4,4%, que acumulou ganho de 8,7% no ano e agora supera em 2,8% o patamar de fevereiro do ano passado. Veja abaixo a variação dos subgrupos de cada uma grandes atividades e serviços. Os serviços profissionais, administrativos e complementares 3,3% e os serviços prestados às famílias 8,8% também cresceram em fevereiro, mas ainda não recuperaram o patamar pré-pandemia. As duas atividades se encontram agora a uma distância de menos 2,0% e menos 23,7%, respectivamente. Já os outros serviços e informação e comunicação agora se encontram 1% e 2,6% acima do nível de fevereiro de 2020. Veja gráfico abaixo. Regionalmente, 18 decans segundo os 27 unidades da federação tiveram expansão no volume de serviços na passagem de janeiro para fevereiro. As altas mais relevantes foram observadas em São Paulo 4,3%, Minas Gerais 3,5%, Mato Grosso 14,8% e Santa Catarina 3,9%. Já o Distrito Federal, menos 5,1%, teve a principal retratação. O IBGE informou também que o índice de atividades turísticas subiu 2,4% na comparação com janeiro, sua segunda taxa positiva seguida. O destaque positivo do mês ficou com São Paulo 3,4%, seguido por Minas Gerais 6,8%, Goiás 9,1% e Pernambuco 4,9%, enquanto o Distrito Federal menos 8,2% e Bahia menos 2,8% assinalaram as retrações mais relevantes. Apesar de ter conseguido retomar o patamar pré-pandemia, o setor de serviços passa a enfrentar agora restrições mais rigorosas impostas em várias partes do país para tentar conter as contaminações por Covid-19. O IBGE avaliou que não é possível apontar que os serviços com característica de atendimento presencial permanecerá apresentando taxas positivas, tais como os serviços prestados às famílias, transportes de passageiros, alojamentos e alimentação e alguns dentro de serviços administrativos e complementares.
Precisamos acompanhar os resultados mês a mês, vai depender muito do ritmo da vacinação da pandemia, se as pessoas vão se sentir à vontade para procurar esses serviços, ponderou Lobo. Indicadores antecedentes têm mostrado uma queda no ritmo da atividade econômica e da confiança de empresários e consumidores no primeiro trimestre em meio às preocupações com o agravamento da pandemia e também com a saúde das contas públicas do país. A produção industrial caiu 0,7% em fevereiro, interrompendo uma sequência de 9 altas seguidas. Já as vendas do comércio cresceram 0,60% em fevereiro, na comparação com janeiro, mas recuaram 3,8% na comparação com fevereiro do ano passado. Analistas têm destacado que o grande número de desempregados, a inflação em patamar elevado e a interrupção da concessão do auxílio emergencial nos primeiros meses do ano são outros fatores de maior pressão sobre a atividade econômica. O mercado projeta uma retratação do PIB, Produto Interno Bruto, no primeiro trimestre e parte dos analistas não descarta uma queda também no segundo trimestre. A confiança dos empresários do setor de serviços despencou em março para o menor nível em 9 meses, de acordo com sondagem da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Pesquisa Focus do Banco Central, divulgada na segunda-feira, mostrou piora nos principais indicadores. A projeção do mercado para a inflação de 2021 subiu de 4,81% para 4,85%. A expectativa dos analistas para a alta do PIB caiu de 3,17% para 3,08%. Já a estimativa para a taxa básica de juros ao final do ano subiu de 5% ao ano para 5,25% ao ano.